tudo isso mudou. Mudou porque tudo flui incessantemente. Heráclito diz isso há 2.500 anos, e já no nosso século XXI, o filósofo polonês em inglês, Zygmunt Bauman, traduz isso com a expressão mundo líquido, um mundo sem forma, um mundo onde todas as coisas deixaram de ter apenas um padrão, um mundo onde a velocidade é tamanha que ninguém consegue acompanhar de fato. Se você fizer um curso sobre inovação tecnológica, se você fizer um curso sobre os últimos conhecimentos que nós temos em algum campo de software ou de hardware, ao final do seu curso, seu conhecimento estará superado. Se o curso durar várias semanas, então completamente superado. Logo, este é o mundo líquido. Bauman, que morreu há pouco tempo, né, morreu com mais de 90 anos, Bauman pensou muito nessa inexistência de uma fórmula, a inexistência de uma característica fixa, de um cânon, de um modelo, de uma forma, de algo que estabelecesse com toda clareza certo e errado, que é a grande característica do nosso tempo, que pode ser sintetizado através de um conceito que em inglês nós chamamos de VUCA, em português VICA, ou VUCA, ou seja, eu tenho, em primeiro lugar, volatilidade. Volatilidade é uma metáfora a partir dos gases, ou seja, são muito rápidos, expandem-se, fogem ao controle. Volatilidade. Segundo, eu tenho uma característica de incerteza, onde dá a diferença de inglês para português entre VUCA e VICA. Eu tenho a característica da incerteza. Ninguém mais tem certeza absoluta. Qual é o melhor modelo educacional? Qual é o melhor modelo político? Se ainda é possível fazer política em torno de partidos, se as eleições são uma maneira de representação, de perguntar a cada 4 anos ao eleitor, num mundo em que as pessoas se atualizam a cada 4 minutos, você tem que ter uma decisão para 4 anos. Não tenho resposta para isso, nem não é o nosso objetivo, mas é uma questão importante. A incerteza, a complexidade, em todos os campos. Há 50 anos, uma grande empresa teria um departamento de pessoal. Qual era a função do departamento de pessoal? Aplicar a CLT, registrar carteiras, contratar e demitir, pagar direitos e orientar os trabalhadores e os patrões sobre direitos e deveres. Hoje nós temos um RH completamente diferente. Não é mais uma função apenas trabalhista, ele vai promover cursos, aumentar a integração na empresa, desenvolver conceitos como, por exemplo, resiliência, conceitos como criatividade e assim por diante. É mais complexo hoje ser de RH do que era ser um departamento pessoal. O que era um bom casamento há 50 anos, tradicional, de classe média, uma mulher boa dona de casa, boa mãe, fiel ao marido, que bordasse, cozinhasse, limpasse, fosse simpática o tempo todo. E ela estava garantida. Isso era um bom casamento, isso era um bom modelo, ela seria feliz. E um homem teria que trabalhar, não participaria da educação prática dos filhos, chegaria tarde, exausto, e receberia tudo pronto em casa, porque ele já se dedicou na rua ao sustento da casa. Esse era um modelo fixo. O que é um bom casamento hoje é muito difícil saber. Talvez seja esse modelo para alguns, talvez seja um modelo completamente diferente. O mundo é mais complexo, o mundo é mais dinâmico do que isso. O mundo é mais cheio de nuances do que tudo aquilo que nós pensamos. Por isso, é um mundo ambíguo, volátil, é um mundo incerto, é um mundo onde a velocidade da transformação é muito grande. Ah, mas eu não gosto assim. Morra, porque continua sendo assim. Não importa o que você gosta ou não. É como eu estar no espaço e dizer que eu não gosto do frio. Ou seja, vai continuar sendo frio. O mundo é assim. Se eu vivo em sociedade, eu vou ter que entender que a complexidade de tudo aumentou. Tudo isso aumentou. É quase impossível eu conceber que há muito pouco tempo era realmente diferente. Então esse é o traço. Uma geração não é mais a detentora do conhecimento para outra geração. Durante milhões de anos, enquanto a espécie humana existiu, desde a nossa origem,
na costa centro-oriental da África, durante milhões de anos, a espécie humana tinha os mais velhos, que sabiam quais sementes plantar, a quais deuses rezar, qual era o chá correto, qual é a planta venenosa ou não. E os mais jovens tinham que aprender isso. Pela primeira vez na espécie humana, o século XXI trouxe a seguinte novidade: alguém de 15 anos sabe mais do que eu, que sou professor doutor, naquilo que importa, que é a tecnologia. Alguém de 15 anos pega o meu celular, que eu uso há meses, e pode não ser o celular dele, olha e já sente como funciona, só por olhar. Só por olhar. Alguém de 15 anos tem uma agilidade com as mãos maior do que a minha ao digitar, e eu tenho diploma de datilografia. Alguns vão ter que procurar agora num aplicativo que é datilografia. Era a arte de digitar, ou seja, bater teclas na máquina de escrever. Ou seja, houve uma mudança. Antes havia uma gerontocracia, o poder dos mais velhos. Hoje existe uma efebocracia, o poder dos mais novos. A gerontocracia, geron em grego velho, a gerontocracia dava muito poder a quem fosse mais velho. Respeite os mais velhos, não fale diante dos mais velhos, levanta quando o mais velho entrar. O mais velho era uma virtude. Hoje, ser mais velho é um defeito. Por quê? Porque hoje a renovação deu muito poder aos jovens. É um processo político desde maio de 68, é um processo tecnológico e assim por diante. É comum eu dar palestra em uma empresa para os gerentes e observar, às vezes, 100, 200, 300 gerentes em uma grande rede multinacional e descobrir que ninguém ali tem muito mais de 30 anos. Porque a intensidade da cobrança dessa mão de obra é tamanha que não é possível ter muito mais do que 30 anos para aguentar uma máquina de moer carne, de demandas, de atualização tecnológica, de reuniões, de viagens e assim por diante. Então, nós passamos de uma situação a outra. Já é um pouco complicado para os jovens o mundo, mas é ainda mais difícil para os mais velhos. Esse mundo inconstante. O que foi transmitido perdeu sentido. Voltamos à questão. Quando eu acho que vai ser importante eu saber o que é Panapaná? Quando eu acho importante? Ah, mas isso é um coletivo. Por que eu não posso pôr no Google? Eu estou aqui, eu vejo 2 borboletas. Google, coletivo de borboletas. Mas não, é que não é apenas que eu posso procurar e eu não preciso mais decorar. É o fato de que não importa mais saber o nome, e sim fotografar as borboletas e postar. Essa foi a mudança de paradigma. Não importa mais que eu saiba, trata-se de um Panapaná. Agora o importante é colocar as borboletas voando, postar e colocar borboletas, kkkk, lau, 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 lau. É eu e as borboletas, borboletas de monte. Ou seja, porque a moeda que hoje existe não é a classificação, mas são os likes. Essa é a moeda social. Não estou dizendo se isso é bom ou ruim, estou apenas identificando uma mudança. As pessoas precisam fotografar para postar, é uma mudança de paradigma. As pessoas precisam pensar na imagem e não mais no conhecimento conceitual. Essa é uma mudança. É bom ou é ruim? Essa é uma outra questão, mas houve essa mudança. Por isso que, mais do que nunca, independente da minha postura, eu tenho que entender que houve mudança de conhecimento técnico. Houve mudança de paradigma, ou seja, de modelo de conhecimento. E, por fim, houve mudança em todos os campos da recepção humana. E é por isso que hoje a educação continuada não é mais uma escolha. Eu acho que eu vou continuar estudando. Não é um gosto. Não, eu gosto da ideia de ter educação. Não é mais uma questão, é essencial. Há 50 anos era possível ter um negócio em Porto Alegre sem saber inglês. Não é mais possível. Porque o meu fornecedor provavelmente é um importador da China. Não era necessário isso há 50 anos. Hoje é necessário. Há 50 anos bastava eu ser simpático com o cliente, atender bem e vender a um preço razoável, que eu morreria com aquele negócio. Hoje eu tenho que ter noção de gestão, noção de empreendedorismo,
noção de renovação, de publicidade, marketing, de trabalho com a minha marca, de reforço da minha marca, de levantamentos de mercado sobre qual o público que eu atinjo, como é que meu produto está chegando à geração X, à geração Y, aos millennials e assim por diante. Isso não era necessário antes. O mundo ficou mais complexo, o mundo tem mais escolhas. Por isso, hoje não se trata mais de uma escolha. Então a faculdade não tem mais sentido? Tem bastante sentido. Vamos sempre fazer uma pergunta honesta. Em primeiro lugar, quando as pessoas dizem, não, mas dá para aprender na internet, dá para ver vídeos, eu sigo tutoriais, eu me atualizo no YouTube. Perfeito. Você está indo para um hospital operar o coração. Você aceita um profissional que lhe diga, eu vi vários vídeos sobre isso. Eu não fiz medicina, mas eu assisto YouTube toda semana sobre operações cardíacas. Ninguém vai fazer isso. Todo mundo vai sair correndo da maca. Eu exijo um médico formado em uma graduação com residência e especialização ao longo de 10 anos. E não adianta ele me dizer, não, mas eu vi um tutorial como operar um coração. Eu vi, ele é muito bom. Eu não aceito isso. Então, o conhecimento estrutural inicial ainda é dominantemente universitário. Talvez não seja um dia, mas ainda é. Mas uma vez dado esse conhecimento estrutural inicial em uma boa instituição de ensino, séria, que transmita com bons profissionais e recria a noção de saber, a partir daí foi dado o pontapé inicial da bola do conhecimento. Então não se deve mais entender a formatura como a data em que você concluiu seu processo de formação. A formatura tornou-se gerúndio. É o primeiro dia do processo de formando. Os formandos continuarão se formando. Até quanto? Até atingirem a perfeição. O que é perfeição? Do latim perfectum, feito até o fim, ou seja, o dia da morte. Tudo tem que ser feito até o fim para ser perfeito. O perfeito é o dia da morte, quando eu vou ter o último conhecimento que faltava. Então, formei-me, nossa, fiz administração, fiz letras, sou historiador, sou filósofo, sou médico, sou engenheiro, parabéns, subiu um degrau na escala do conhecimento. Parabéns, adquiriu habilidades essenciais, esforçou-se, tomara que seja em um grande centro, uma instituição séria. E agora, o que você vai fazer? Aprendeu uma língua, parabéns, comece com a sua, passe para o inglês. Qual a terceira língua? Depende da sua área de atuação. Você vai aprender uma língua a vida inteira, inclusive a nativa, a materna. Mas qual a sua área de atuação? Educação continuada. Só poderá existir no mercado daqui para frente quem entender esse conceito. Porque as ações repetitivas e mecânicas, as ações que não implicam julgamento, avaliação ou crítica, elas serão substituídas por duas coisas, algoritmos e robôs. Algoritmos já estão substituindo grande quantidade de atendentes. É comum que você tenha atendido o telefone e ache que está falando com alguém, e você está falando com um programa de computador. E você diz, oi, a pessoa, oi, e a pessoa vai respondendo. E isso vai crescer muito. A geração atual verá, nos próximos 10 anos, surgir e se espalhar o carro sem motorista. Já é teste, já funciona, já existem carros sem motoristas, mas ainda não atingiram o grande público. A geração atual vai ver, no prazo da próxima década, ou seja, a década de 2020 em diante, verá carros sem motoristas. A geração verá o surgimento de entregas dominantemente por drones e não mais por um motoqueiro, porque o drone é mais eficaz, chega ao local e é mais seguro, tanto para você quanto para a própria empresa. Ou seja, nós veremos também uma uberização dos serviços. Não mais empresas fixas, mas autônomos. Porque a maior rede de transporte do mundo, Uber, não tem automóveis. A maior rede de hospedagem do mundo, Airbnb, não tem hotéis. Essa uberização do mundo está em processo. É claro que teremos muitas manifestações, resistências, passeatas de todos aqueles que estão ainda apegados a um modelo que existe, que eu não estou dizendo se é certo ou errado, mas que está ficando ultrapassado.
Porque para o cliente não interessa o bem-estar do prestador de serviço, mas a qualidade, eficácia e preço bom dos serviços. Então, se o drone entrega melhor do que o caminhãozinho que chega à porta da minha casa, eu vou preferir o drone. E assim por diante. É uma educação continuada porque os paradigmas estão sendo quebrados. Todos os paradigmas estão sendo quebrados sem exceção. Não existe mais paradigma fixo, não existe mais um conhecimento para sempre. Só existe uma característica essencial: continuar aprendendo. Continuar aprendendo sempre. Pelo contrário, havia uma formação antiga, uma formação tradicional, que achava assim: você precisa ler os clássicos. Então você leu A Mão e a Luva, A Pata da Gazela, 5 Minutos, A Viuvinha, Helena, Ressurreição, Contos Fluminenses, Dom Casmurro, Memorial de... leu? Então você agora é uma pessoa bem formada em literatura. Não. Estão surgindo novos textos. Estão surgindo coisas diferentes, estão surgindo expressões. Não basta eu conhecer os grandes gênios como Machado de Assis. Eu tenho que pensar como eles estão sendo ressignificados, relidos, reatualizados. A língua é viva, ela inclui expressões que vão mudando. Há 30 anos, manda um torpedo, era pegar um navio, abrir a comporta e jogar um torpedo no barco. Depois passou a ser uma mensagem, um torpedo. E hoje desapareceu a expressão, manda um torpedo. Se você não sabe o que é mandar um torpedo, você já é mais jovem. Porque era, para muitas pessoas, pré-história é Orkut.